Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, temos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Esta é a parte final do Evangelho da parábola do semeador. Este Evangelho dividido em 3 partes. Nesta última parte, nós vemos Jesus dando a explicação aos seus apóstolos sobre o que quer dizer esta parábola do semeador. Qual sentido está por trás dela? Então, é muito importante que nós tenhamos em mãos o capítulo 13, desde o seu início, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, para refletirmos como é bela esta passagem. E nisto nós temos a explicação que Jesus mesmo dá, a interpretação que ele dá aos apóstolos. Então nós vemos que Jesus não quis falar isto à multidão, ao povo, mas quis que o entendimento da parábola fosse justamente aos seus escolhidos, aos seus íntimos. E agora nós vamos ver então qual sentido tem esta parábola para a nossa vida. O confronto da palavra de Deus deve estar sempre diante de nós. Ela é luz para a nossa caminhada. Então nós vemos que Jesus quer dizer que existem categorias, tipos de pessoas, mediante o escutar da palavra de Deus. Existem as pessoas que escutam, mas não têm muita disponibilidade para deixar que a palavra possa conduzir a própria vida. Então, são aqueles que, conforme Jesus havia dito na parábola, que recebem a semente e estão à beira do caminho. Não têm disponibilidade para levar a parábola, a palavra de Deus, aliás, a sério. Outros a escutam, mas muito desatentos, e com mais desatenção esquecem da palavra. São os que tiveram a semente em um terreno pedregoso. As pedras não deixam que a semente crie raízes, ou, se tem raízes, logo murcham, secam. Então, existem pessoas que são muito desatentas. Não estão com ouvidos atentos à mensagem de Deus. Existem outros que não têm tempo para acolher a palavra no seu coração. Estes, vemos que estão mais ocupados com as coisas do mundo. Tem muito mais o que fazer, é o corre-corre, são as compras, são as preocupações do mundo, que mais dominam, tomam conta do coração dessas pessoas. E quanto que o nosso mundo está assim. Poderíamos dizer que a grande maioria das pessoas se parecem com este exemplo que o Senhor dá. São as pessoas que, conforme o Senhor diz, a semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos sufocam a semente. Não deixam que a semente crie raízes, sufocam. Quer dizer, são as pessoas que vivem sufocadas pelas coisas do mundo, pelo corre-corre,
pelos prazeres da vida e tantas outras preocupações que vão deixando a fé, o sentido da palavra de Deus de lado. Estão frias, são pessoas frias diante da fé. Mas, por fim, o Senhor vem dizer que existem pessoas que refletem a palavra que escutaram e têm disponibilidade para mudar de vida, e maior disponibilidade ainda para deixar que a palavra crie raízes e possa fazer com que aquela vida tenha muitos frutos. Então, o Senhor elogia este último grupo de pessoas, que é semelhante à terra boa. A terra boa que é capaz de acolher a semente e deixá-la germinar, para que assim ela produza frutos em abundância. Então, meus caros irmãos e irmãs, a grande pergunta que o Evangelho de hoje tem a nos oferecer é a seguinte: em qual categoria de pessoas eu me encaixo? Que tipo de cristão eu sou? Mediante a palavra de Deus, de que forma estou acolhendo-a no meu coração? Será que a minha vida está mais preocupada com as coisas do mundo, as ilusões do mundo, as riquezas, o sucesso, os prazeres desta vida? Será que sou desatento à palavra? Ela vem, mas, conforme temos o ditado, entra por um ouvido e sai por outro. Não reflito, não deixo que ela penetre no meu coração. Ou será que até mesmo tenho um certo esforço, mas por uma ilusão momentânea deixo a palavra de lado? Não estou preocupado, não tenho firmeza na fé. Ou será que a minha vida, diante da escuta, da meditação da palavra de Deus, é uma vida radicada na fé? É uma vida com disponibilidade para o crescimento na fé? Será que tenho escutado, meditado a palavra de Deus, deixando que ela vá iluminando, orientando a minha vida? Que responsabilidade eu tenho diante da palavra de Deus? É uma questão muito séria, em vista da nossa santificação, em vista da nossa maior união com o Senhor. Que nós, então, sejamos terra fértil, terra disponível, para que, aceitando, acolhendo a palavra de Deus, tenhamos o esforço, o empenho para deixar que ela crie raízes, isto é, que ela possa tomar conta da nossa vida e assim orientar-nos para a busca de uma sincera conversão e, a partir de então, a produção de bons frutos, isto é, uma vida exemplar, uma vida de testemunho. O Senhor espera isso de nós. Tenhamos o nosso esforço. Meditemos com maior profundidade, com maior seriedade acerca da palavra de Deus. Ela é luz dos nossos passos. Deixamos, então, que ela possa iluminar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortifique nesta caminhada de fé. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.